Esses dias, nós abrimos uma nova turma para o Método Fluente em Libras em 8 semanas. E eu recebi a seguinte pergunta aqui. Madison, já acompanho o seu trabalho, quero muito ser fluente em Libras, mas eu sempre fico pensando, será que eu realmente vou conseguir aprender a Libras em 8 semanas? E a minha resposta muito simples e prática é, com o Método Fluente em Libras, literalmente, você não vai aprender nada de Libras. Com ele, você vai absorver a Libras. São duas coisas completamente distintas umas das outras. Mas, melhor do que eu ficar te explicando a lógica disso, mas eu vou te explicar a lógica disso daqui a pouco, eu quero te mostrar, te provar o funcionamento do método. Aqui são nossos alunos do método Fluente em Libras em 8 semanas. Cada uma dessas pessoas aqui saíram do zero ou do nível que estavam e, seguindo o passo a passo do método, com as minhas orientações, com o acompanhamento nosso, do meu time, elas se tornaram fluentes em Libras. Algumas dessas pessoas aqui fizeram o método e com 8 semanas ficaram fluentes, porque elas seguiram o cronograma das 8 semanas. Outras pessoas seguiram o cronograma de 10 semanas. Qual que é a diferença? Quem fez de 8 semanas fez 5 aulas de Libras na semana, uma aula por dia, simples assim, simples e prático. Quem fez em 10 semanas fez 4 aulas por semana. Mas tem pessoas que se tornaram fluentes em Libras em 6 meses. Por quê? Porque ao invés de fazerem 5 aulas na semana, elas fizeram só 2. Qual que é a diferença real no resultado? Nenhuma. Você se torna fluente do mesmo jeito. Então, por que é vantagem se tornar fluente em Libras em 8 semanas? De forma simples e prática. Hoje, existem incontáveis oportunidades para quem está preparado na Libras. Existem questões de concurso público, existem novas oportunidades de trabalho, tem um tanto de lugar precisando de intérpretes de Libras, tem um tanto de lugar precisando de pessoas preparadas para poder atender os surdos. O seu próprio trabalho atual, se você se torna fluente em Libras, você passa a estar preparado para atender uma gama muito maior de pessoas e isso abre muitas novas possibilidades, quer seja para o seu próprio negócio, caso você seja um empreendedor, quer seja para o objetivo também da empresa onde você trabalha, no atendimento, é um diferencial gigantesco. Então, para e pensa comigo. Surdos precisa de cortar cabelo. Quem é cabeleireiro e sabe Libras, é fluente em Libras, um surdo vai lá, se tem a comunicação em Libras, esse surdo vai divulgar para todo mundo, porque ele quer ir num lugar onde tem a comunicação em Libras. Quem trabalha com vendas, quem trabalha em loja no atendimento, toda essa dinâmica, se ela acontece diretamente em Libras para os surdos, isso é divulgado para a comunidade surda, os surdos vão lotar o lugar. Justamente por quê? Porque os surdos vão onde tem mais pessoas que estão preparadas realmente para ter a comunicação com eles. Observe essa contação de histórias que esses alunos aqui estão fazendo. Isso aqui é resultado, esses alunos aqui em específico, eles se tornaram fluentes em Libras em 8 semanas, cada um deles. Aqui, você já está me vendo eu sinalizando em Libras. Se você já tem um pouco de familiaridade com a Libras, ou mesmo se você já está tentando estudar, aprender há algum tempo, você deve ter percebido que a minha sinalização aqui é uma sinalização bem aprofundada na Libras. E aqui, quando você vê os nossos alunos sinalizando em Libras, você percebe que eles vão avançando cada vez mais e tem níveis de sinalização bem profundos também. E aqui, quando a gente vai continuando, você vê aqui, esta aqui é a Raquel, a minha esposa, ela é surda, e dentro do método Fluente em Libras, ela é uma das professoras surdas do método. Nós temos ela como professora e temos também o professor Maurício. Os dois trazem tipos de sinalizações diferentes. Sinalizações que vão envolver sinais mesmo do dia a dia. Nós catalogamos os 3.562 sinais mais importantes e mais usados em todo o Brasil. Então, dentro do método Fluente em Libras, você vai absorver esses sinais sempre dentro do contexto correto, justamente para você aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras. Essa daqui que você está vendo agora é a Luana Lídio. A Luana, ela foi a primeira aluna do método Fluente em Libras. E no dia em que esse vídeo aqui foi gravado, eu estava fazendo uma entrevista com ela para
propor para ela justamente o desafio de ela se tornar fluente em Libras em 10 semanas, naquela época ali. Na verdade, ela se tornou fluente em Libras em apenas 6 semanas, aplicando o exato método, o exato passo a passo que hoje já está disponível para os nossos alunos. Só que naquele momento ali, eu não tinha todos os materiais prontos, preparados, tudo organizadinho. Enquanto ela estava vivenciando a imersão na Libras, eu estava juntamente com a Raquel e com o Maurício e com o nosso time da Universidade da Libras, organizando, preparando, sistematizando tudo na sequência perfeita. Por que eu chamo de sequência perfeita? Porque é a exata sequência natural que o nosso cérebro tem para poder absorver novas línguas. Para e pensa comigo. Quando você era um bebê, ninguém teve que ficar te ensinando ou me ensinando o português. A gente simplesmente foi ouvindo as coisas, de repente a gente conseguia emitir um som, depois mais um som, formava uma palavra, de repente estava falando duas palavras, de repente a gente já estava falando, inclusive, várias pequenas frases, depois frases maiores, até que a gente ficou fluente no português. Percebe? Esse processo é um processo natural. Você primeiro ouve a língua para depois você falar. Na Libras, primeiro você vê a língua para depois você sinalizar. Existe uma lógica nisso, existe uma sequência. E nós, eu e Raquel, mapeamos os sinais mais importantes e mais usados na Libras e mapeamos também qual a melhor ordem para poder aprender, para poder absorver esses sinais. Além disso, nós mapeamos também, a partir das neurociências cognitivas, quais áreas do cérebro que são mais estratégicas de serem ativadas no processo de absorção da Libras. E nós desenvolvemos práticas exclusivas com o objetivo de fazer com que a sua mente toda seja envolvida no processo. Então, você vai envolver o hemisfério direito do cérebro, que é o hemisfério responsável pela parte visual, o uso do espaço de sinalização e tudo mais. Você vai envolver o hemisfério esquerdo do cérebro, justamente com o objetivo de você poder utilizar e estruturar isso como língua. Você vai utilizar também o córtex, o neocórtex, justamente porque você vai entendendo como aquele funciona, mas você vai ter uma estimulação gigantesca aqui dessa parte posterior do cérebro, que é o córtex visual. Afinal de contas, a Libras é uma língua visual e ela é independente do português. Por isso, dentro do método Fluente em Libras, você vai absorver a Libras. E para isso acontecer, você vai literalmente imergir na Libras com o nosso acompanhamento e direcionamento, com as minhas orientações passo a passo. Para além disso, dentro do método, tem práticas que vão te ajudar a estimular o seu cérebro límbico, que é essa segunda camada do cérebro aqui. Para quê? Porque quando você envolve poderosamente, ativamente as suas emoções no seu processo de absorção da Libras, o seu cérebro faz com que isso fique impregnado na sua mente e é por isso que os nossos alunos, aplicando o método, se tornam fluentes em Libras em apenas 8 semanas. E ó, eu sei que, embora o método tenha sido desenvolvido para ser entregue em 8 semanas, ou seja, a cada semana você tem mais uma prática, né? Você tem um episódio ali com 5 aulas. Então é uma aula por dia. Simples, prático, bem simples mesmo de você fazer. Dentro dessa aula tem as práticas, tem as orientações, tudo com os materiais em Libras, preparados pela minha esposa Raquel, que é surda, como eu falei, e também com o professor Maurício, que também é surdo. Para além disso, à medida em que você vai avançando a cada semana, você tem ali dentro também práticas com músicas em Libras. Só que não é qualquer música, são músicas extremamente seletas com o objetivo de realmente impulsionar o seu desenvolvimento e a sua cognição nesse processo. E ó, aqui, nesse dia, eu estava conversando com a Luana e até esse momento aí da entrevista, ela estava contando por que ela queria aprender Libras, o que ela já tinha feito, que tinha 3 anos que ela estava tentando aprender e que ela ainda não se sentia preparada. Então, o tempo todo ela está contando esses trechos assim da história dela. Vou localizar aqui, até que chega um ponto aqui em que eu pergunto para ela, vou ver se eu consigo encontrar aqui.
É, localizei aqui. Mas tem um trecho que ela fala assim, para. Que é o seguinte, eu perguntei para ela, Luana, se eu fosse fazer essa entrevista em Libras para você, com você estaria realmente preparado? Você conseguiria ter essa comunicação? E ela falou assim, não, e eu ia falar, para. Olha só esse trechinho aqui, ó. Considera assim que você tem fluência na Libras? Tipo assim, se a gente fosse fazer essa entrevista aqui achei. Em Libras, se eu fosse conversar com você em Libras, como é que seria para, pra você? Para. Não ia dar. Não ia dar. Não ia dar. Entendi. Aí, depois, eu fui perguntar. Aqui é o momento em que eu proponho para ela o desafio fluente em Libras. Esse desafio consiste no seguinte: o desafio fluente em Libras. Em 10 semanas, você vai ser fluente em Libras, aplicando o nosso método fluente em Libras na prática. 10 semanas, você vai estar fluente na Libras. Topa? Topo. Topa. Ok. Você sabe que está consumindo esse compromisso não é só comigo, mas é com todas as pessoas que estão vendo. Com todas aquelas que talvez algum dia vão ver também. Sim. Pois é, chegou o momento de você ver isso aqui, né? Pois é. Ok? Aqui, você está vendo aqui o detalhe, que é o seguinte. Aqui, 6 semanas depois, ela fluente em Libras. E essa entrevista aqui foi feita totalmente em Libras. Vou pular uns trechos aqui. Entende? Você tem toda a razão com isso. E aqui, só para te contextualizar, eu, Max, estou entrevistando ela em Libras. Eu estou, depois que a gente fez a entrevista, no outro dia a gente foi e fez a tradução disso aí para o português. Eu estou me traduzindo para o português, interpretando português, e ela está traduzindo para o português. Então, a voz que você está ouvindo aí, você vai perceber que é a voz dela. Porque todo quanto é canto que o surdo vai, ter essa comunicação em língua de sinais é muito difícil. Existe uma barreira muito grande e eles precisam de mais oportunidade de comunicação. Se eu voltasse lá, né, naquele tempo, em 2013, desde lá até aqui, eu já tivesse aprendido de uma forma fácil, nossa, eu já estava fluente, já estava trabalhando com isso, isso ia ser muito bom. Poder encontrar um surdo na igreja, me comunicar, interpretar, traduzir, já estaria apta, entendeu? Então, assim, ia ser bom porque eu ia poder ajudar. Percebe? Mas não parou por aí, não. A Luana tinha um sonho muito grande de contar histórias em Libras. Aqui ela está contando a história dos 3 porquinhos em Libras. Deixa eu escolher aqui. Ela fez a história direto em Libras, depois fez a interpretação. Só que não parou por aí. A Luana queria muito aprender como interpretar da Libras para o português e do português para Libras. Aí eu comecei a treinar ela para isso. Você vê aqui que, inclusive, quem já está interpretando o vídeo aqui é a Luana. Esse vídeo que você está vendo aqui de fundo, sou eu, Madison, treinando a Luana, ensinando para ela os conceitos, as técnicas, o passo a passo, para ela poder dominar as técnicas de interpretação para Libras. E aqui você já está vendo ela aplicando isso, ela mesma está interpretando esse vídeo aqui já para Libras. Para além disso, eu ensinei para ela a continuidade disso e o aprofundamento. Então não foi um vídeo, foram muitos vídeos. Durante todo o tempo que ela trabalhou aqui com a gente, teve incontáveis conteúdos nossos que ela interpretou do português para Libras. Aqui já é o nosso professor Maurício. Agora observa aqui no cantinho da tela que a Luana está aqui. Por quê? Porque aqui a Luana está fazendo a interpretação para a voz desse conteúdo aqui do Maurício. Para aqui, ó. Vou ver um trechinho aqui. O senhor tem que ir comigo, bota aqui. A sua esposa viu o porta-retrato com a foto dos dois. E aí ele pensou, oh, meu Deus, aqui nessa foto, eu com minha velhinha, toda bonitinha, abraçada comigo. Oh, que lindo. Bom, o vídeo é grande, então não vou mostrar ele todo aqui. Mas o vídeo é uma história muito engraçada e é um velhinho que resolve que vai voar, vai pular de paraquedas. E aqui é a interpretação, a Luana fazendo a interpretação de todo o vídeo para o português falado. Que é o tipo de prática que os intérpretes de Libras geralmente têm mais medo, interpretar
da Libras para o português falado. E aqui é o que a Luana está fazendo. Ou seja, método. Quando você tem acesso a um passo a passo, com a orientação necessária, com os materiais necessários, você realmente realiza os seus sonhos, você realmente realiza os seus objetivos, que é a Luana se tornou fluente em Libras, se tornou intérprete de Libras para interpretar do português para Libras, se tornou intérprete de Libras para interpretar da Libras para o português. Quer dizer que todo mundo que é fluente é intérprete? Não. Preste atenção no que eu tinha falado antes. A Luana seguiu o passo a passo do método Fluente em Libras e se tornou fluente em Libras. E depois disso é que ela me pediu para ensinar para ela técnicas de tradução e interpretação da Libras, eu ensinei. Então são duas coisas separadas e independentes uma da outra. Ser fluente é uma coisa, ser intérprete é outra. Agora, para ser intérprete, obviamente, você tem que ser fluente na Libras, embora tenha um tanto de gente por aí interpretando mais ou menos, porque não é fluente na Libras ainda. E aqui entra a questão de que isso não foi só com a Luana. Essa daqui é a Mariana. Ela está sussurrando aqui, né, falando aqui, é o começo de uma prática que ela ia fazer do método Fluente em Libras, logo na primeira semana de estudos dela. Aqui já é o final da primeira semana de estudos. Então aqui ela estava vendo um conjunto de imagens e então ela ia, depois que ela fosse vendo essas imagens, ela ia sinalizar aquilo que ela estava vendo ali nas imagens. Ela está esperando o vídeo começar, e aí de repente começa a mostrar as imagens ali em algum momento, e ela vai começar a sinalizar. Ela está lendo as informações e orientações. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Ela vai fazendo, ela está vendo imagens e está fazendo em Libras aquilo que ela já tinha absorvido na primeira semana. Você vê que, obviamente, tem umas partes que ela trava, que ela não consegue fazer ainda, tem umas partes que ela faz meio avacalhada ainda, mas faz parte. Isso aqui é uma semana de estudos de prática na Libras com o nosso método. E ela vai continuando na sinalização dela. Só que não parou por aqui. Ela foi seguindo passo a passo, semana 1, semana 2, semana 3. E aqui você já vai ver o resultado do episódio 8 da Mariana. E aqui ela está fazendo mais uma prática de Libras, também está passando imagens, e agora, ao passar essas imagens, aqui, ó, aqui começou. Vai passar as imagens e ela já consegue sinalizar com clareza aquilo que ela está vendo ali. Tudo na ordem gramatical da Libras, usando os sinais da Libras, com expressão facial, com expressão corporal, com movimento do corpo, com tranquilidade e com segurança. Só que não parou por aí. A Mariana continuou seguindo o passo a passo do método. Ela enviou esse vídeo aqui para nós. É um vídeo de agradecimento, onde ela conta um pouco mais sobre a história dela. Hoje eu só tenho gratidão a vocês. Ao curso Fluente Libras, vocês são perfeitos, maravilhosos, mudaram a minha vida de verdade. Muito obrigada por isso. Antes, eu já estava estudando Libras sim, mas faltava, sabe? Eu não conseguia entender de maneira clara os classificadores. Eu não conseguia saber como fazer eles. Eu pensava que só os surdos conseguiriam. Eu não. Mas vocês me ensinaram de maneira tão tranquila, tão natural. Vocês me ensinaram como me expressar em Libras. Muito obrigada. Eu comecei a assistir as aulas. Vou botar um trechinho aqui que eu acabei colocando no mudo aqui. Comecei a assistir as aulas e, nossa, uau, que coisa legal, não sabia disso, que alegria por tantas descobertas que eu estava tendo a cada aula. Eu, particularmente, vejo esses vídeos dos alunos assim, eu me emociono sempre. Sempre, 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 sempre. Porque eu, Madison, demorei mais de 8 anos para me tornar fluente em Libras. E aqui, você já viu aqui um trechinho de uma música que ela está fazendo a interpretação para Libras. Eu não vou colocar o áudio da música aqui, porque o YouTube não gosta que coloque o áudio de músicas de outras pessoas. Mas não parou por aí, não. Aqui é o John Clayton. O John Clayton está contando a história dele, de como que ele estava tentando aprender a Libras e não conseguia, porque ele estava tentando decorar os sinais da Libras.
mas agora ele estava se desenvolvendo a aplicar o nosso método. Aqui é um estudo de caso que eu fiz com o John Clayton, totalmente em Libras. Inclusive, na hora que eu colocar o áudio aqui, você vai ouvir que quem está interpretando isso aqui para o português é a Luana Lídio. Mais firme. Ah, que bom. E assim, quando você falou, né? Quando você viu o anúncio do curso Fluente em Libras, que era possível. Percebe? E aqui é a continuidade. Aqui já é o John fazendo a interpretação de uma música para Libras. Aqui. E não parou por aí. Aqui já é uma outra música ele fazendo a interpretação. Aqui já é um outro estilo de música, ele fazendo a interpretação. Muito massa ele interpretar isso aqui. Eu acho muito massa porque é um estilo de música muito diferente para você passar para Libras. Agora, por que a Mariana estava conseguindo interpretar? Por que o John estava conseguindo interpretar? Porque eles também tiveram acesso ao exato treinamento que eu passei para a Luana. Eles tiveram acesso a esse exato treinamento. Essa daqui é a Dinamar. Aqui também é um vídeo onde ela está contando a história dela, agradecendo e contando o desenvolvimento que ela teve na Libras, contando dos desafios que ela tinha antes com a Libras e com surdos, mas que agora finalmente ela se tornou fluente em Libras. Aqui é a Andresa Abreu. A Andresa, nesse vídeo, ela conta como que ela, morando em um estado, fez uma viagem para outro estado, porque lá ia ter um curso de teologia que ela queria muito fazer. Só que esse curso foi ministrado totalmente em Libras. E o professor era surdo também. E os outros colegas que estavam lá também eram surdos. Tudo foi só em Libras. E, por causa do método Fluente em Libras, ela conseguiu participar, conseguiu conversar com os professores, conseguiu conversar com os colegas totalmente em Libras. Totalmente em Libras. Olha a experiência que ela teve. Maravilhosa, incrível. E eu quero muito compartilhar esse sentimento com vocês, de que eu consegui esse objetivo, né? Que é o objetivo do curso Fluente em Libras, que é conversar com fluência. E eu me senti muito segura. Eu usei a língua de sinais, foi muito bom. Aqui é a Érica Ferreira. Enfim, eu realmente acredito que você já deve ter captado que a gente poderia passar horas e horas aqui só contando a história dos nossos alunos que, aplicando o método Fluente em Libras, se tornaram fluentes em Libras em 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses. A única diferença foi a quantidade de aulas que eles estavam fazendo por semana. E, pasmem, a maioria desses alunos trabalhava o dia inteiro, alguns faziam até faculdade à noite, mas seguindo o passo a passo do método Fluente em Libras, se tornaram fluentes em Libras. Agora, a boa notícia é que você também pode sim se tornar fluente em Libras em 8 semanas. Tudo isso porque o método é totalmente o passo a passo. Eu sei que é bem provável que você esteja curioso ou curiosa para poder ver o método por dentro, ver os bastidores do método. E é por isso que logo aqui abaixo eu estou deixando o link de uma página. Esse link, você vai entrar lá. Lá tem um vídeo onde eu explico com mais detalhes sobre o método Fluente em Libras em si, como que ele funciona e tudo mais. E logo abaixo tem outro vídeo que é uma aula experimental completa do método Fluente em Libras. Nessa aula experimental, eu revelo os bastidores do método Fluente em Libras. Eu revelo os fundamentos científicos que ele tem, que fazem com que qualquer pessoa ouvinte que seguir o passo a passo do método Fluente em Libras vai se tornar fluente em Libras em 8 semanas. É batata. E é justamente por isso, por causa do resultado dele, por causa de todos os nossos alunos que se tornaram fluentes em Libras e também por causa de toda a base científica que o método Fluente em Libras tem, que você tem não apenas uma garantia, aquela garantia lá que o Código de Defesa do Consumidor diz que você pode comprar alguma coisa na internet, experimentar
durante 7 dias, e se você não gostar ou se arrepender e tal, tu vai lá e pede o reembolso. Nós vamos além. O método Fluente em Libras, você pode experimentar ele por completo, aliás, por completo não, mas tu vai experimentar ele por 30 dias. Percebe? A gente vai além. Não tem como ser completo, porque, obviamente, o objetivo não é esse. O objetivo é você se tornar fluente. Percebe isso? Mas preste atenção no seguinte detalhe. São 2 garantias. Então, a primeira garantia é, pode experimentar o método por 30 dias. Então, se você não quiser nem assistir a aula experimental, nem assistir o vídeo que tem lá, não precisa não. Você vai lá, clica no botão, faz a sua inscrição, entra e começa as suas aulas. Vai ter o suporte, vai ter o acompanhamento, toda a orientação necessária, você vai baixar os materiais, você vai ter orientação e direcionamento de como que o método funciona, do passo a passo, os vídeos, e você vai fazendo, você vai ver por dentro, você vai sentir a Libras fluindo de você. E quando você resolve continuar, aí vem a segunda garantia, que é a garantia do fluente em Libras em si, a garantia de desempenho. Essa é a garantia para você que resolveu continuar o método. Você seguindo o cronograma do método Fluente em Libras em 8 semanas, seguindo as práticas da forma como nós orientamos. Se você fizer tudo como eu oriento lá, passo a passo, e ao final das 8 semanas você não tiver fluente em Libras, eu devolvo para você todo o valor que você investiu. E mais do que isso, eu tiro do meu bolso R$ 500, uma forma de te reconhecer e te agradecer por você ter confiado em nós. Percebe? Eu realmente duvido que algum curso de Libras que você fez ao longo da vida, mesmo sem você ter resultado, que eu sei que você pode ter até aprendido alguma coisa, mas fluente, tu não ficou fazendo outros cursos, eu duvido que eles devolveram o valor que você pagou. Percebe? E aqui eu estou falando isso porque eu tenho certeza, tu vai seguir o passo a passo do método e você vai se tornar fluente em Libras. E por isso, você vai ter também o nosso acompanhamento, todo o direcionamento necessário. Olha, eu sei a felicidade que é se tornar fluente em Libras. Eu sei a felicidade que é se chegar para um surdo, você se comunicar, é uma língua totalmente diferente do português, e ele te entender. E mais do que isso, quando ele sinalizar, você entender ele. É uma realização gigantesca isso. Imagina! Pois é, você também pode se tornar fluente em Libras em 8 semanas. Então, vá lá, experimenta o método, veja por dentro com seus próprios olhos. Experimente ele por dentro, veja por dentro. E ó, ao se matricular hoje no método Fluente em Libras, pega o link desse vídeo aqui, lá na página de matrículas, esse link que tem abaixo, tem um botão lá para você conversar com o meu time no WhatsApp. Tu vai entrar lá, conversar com o time no WhatsApp, falar, ó, eu quero entrar no método Fluente em Libras, e eu vim desse vídeo aqui, eu quero o direito ao bônus especial. E você colocando o link desse vídeo aqui lá para o meu time, ao completar o método Fluente em Libras, você vai ganhar acesso completo ao mesmo treinamento para intérpretes que eu dei para a Luana e que alguns alunos de outras turmas também tiveram. Não são todas as turmas que ganham esse bônus, porque inclusive esse é um curso que é vendido lá no nosso site por R$ 997, esse treinamento interno para intérprete. Mas, se você fizer a sua matrícula hoje no método Fluente em Libras, ao completar e pegar o link desse vídeo aqui e mandar para o meu time lá no WhatsApp, ao realizar a sua inscrição, a sua matrícula, você vai garantir também o direito de ter acesso completo ao método Como Interpretar a Libras na Prática, esse treinamento exclusivo que eu desenvolvi para capacitar o nosso time aqui para a interpretação na Libras e que você vai ter acesso também. Então, agora é a sua vez. Tá esperando o quê? Você também pode ser fluente em Libras em 8 semanas. Vai lá,